Olá, olá! Sejam bem-vindas aqui a essa live de perguntas e respostas sobre a aula 1 do workshop Descomplicando Atendimento Infantil. A aula 1 foi ao ar ontem, né? Isso mesmo, ontem, segunda-feira, às 9 da manhã, está disponível para vocês poderem assistir. O link foi enviado e aí eu abri hoje uma caixinha de perguntas nos nossos stories para vocês poderem tirar as principais dúvidas ali sobre um atendimento que encanta, que motiva, que gera adesão ao tratamento. Eu também vou tirar as dúvidas de quem estiver entrando ao vivo, né? Eu sempre falo que quem vem ao vivo tem prioridade. E queria saber quem por aí já viu o workshop, vai colocando para mim. Tô vendo que Nayeli tá por aí, Mariana, a Rose, opa, apertei aqui sem querer, Rose, Nayeli, Jaque, nutricionista Fátima, Bia, sempre por aqui, né, Bia? Aproveitando, boa noite, Tati, a Rose CVO. Beleza, tem um pessoal aí, sejam todos muito bem-vindos. Nossa ideia aqui vai ser fazer uma live de perguntas e respostas mesmo. Eu vou tentar ser bem objetiva nas respostas. Vocês sabem que eu não gosto de, fazer nada muito superficial. Que a gente, geralmente, eu prefiro me aprofundar um pouquinho mais nas respostas, com exemplos. Mas eu vou tentar ser um pouco mais objetiva hoje, para a gente conseguir responder a maior parte das dúvidas, para conseguir aproveitar aí e resolver o problema de vocês, né? Porque qual é a ideia? Eu acho que quando a gente consome um novo conteúdo, que a gente vai e aprende uma nova metodologia, vem uma nova visão, né? Que é justamente o que eu mostro na aula 1. Eu não tô falando daquilo que você aprendeu na graduação, daquilo que você aprendeu em pós, em congresso. Na verdade, ali tem uma metodologia que eu criei depois de dar muita cabeçada na parede, né? Que eu precisei estudar, precisei criar, testar, retestar. E aí isso é novo, é muito novo. Então eu sei que levantam dúvidas, né? Como é que eu faço para conseguir aplicar? Em que momento que entra essa metodologia? Com que tipo de paciente? Com que idade? Pai participa, mãe participa, criança participa, enfim, né? As dúvidas são diversas. E nessa, eu sei que vocês estão querendo levar inovação para dentro do atendimento, né? Que vocês querem poder modificar realmente aí a vida dessas famílias, dessas crianças. Portanto, eu vou tentar responder o máximo, tá? Mas se não der para responder alguma, vocês me perdoem, porque tinha bastante aqui, tá certo? Beleza, eu vou começar com esta daqui. E tem uma coisa importante para eu dizer, tá, minha gente? Quem estava no aulão de ontem? Eu dei um aulão ontem às 18 horas. Quem estava? Coloca aqui pra mim. Quem estava presente? Coloca eu. E por que eu tô perguntando isso, né? Porque esses aulões complementares que eu estou dando às 18 horas... deixa eu só arrumar aqui, porque eu tô sentada em cima do microfone aí. Beleza. Os aulões que eu tô dando às 18 horas... Sempre vai ser um na segunda, um amanhã, né? Um na sexta e um no domingo. Eles são aulões complementares ao workshop. Então lá a gente se aprofundou. A gente falou, inclusive, sobre essa perguntinha durante o aulão, né? Mostrei como que você pode perguntar sobre a motivação para a criança. Porque imagina, se eu chego para um adulto, se eu chegar aí para Fátima, né? Fátima, o que é que te motiva? Já pode ser difícil um adulto responder isso. Alguns adultos até sabem, mas no geral não é assim tão fácil a gente saber qual é a motivação do outro e às vezes não é nem tão fácil o outro saber qual é a motivação dele, né? E então, portanto, existem formas de se perguntar. Quando a gente fala... Lá na aula 1 eu falei sobre o coaching nutricional infantil, sendo uma metodologia para agregar o seu trabalho como nutricionista, né? Para você levar realmente um diferencial, você ter técnica, você ter ferramenta, você conseguir conduzir o seu atendimento de uma forma que realmente dê resultados, né? Que gere adesão, que gere fidelização. E aí eu falei sobre alguns passos que são essenciais. E depois, no aulão das 18 horas, o aulão secreto, né, que não ficou salvo esse, a gente desmembrou um pouquinho mais sobre esses 6 passos. E dentre esses 6 passos, quando a gente fala de motivação, para encontrar a motivação da criança, isso não é por uma percepção. Não sou eu que olho e falo, beleza, acho que isso daqui motiva a criança, acho que aquilo ali motiva a criança pela história que eu estou entendendo. Pode ser até que durante a conversa você perceba algumas coisas que motivam. Porque, nossa, é uma criança que adora futebol, né? Ela fala muito sobre futebol,
Provavelmente, se a gente conseguir fazer uma correlação da alimentação com o futebol, isso vai ser benéfico para ela, isso pode ser uma motivação. Mas essa não é a ideia, não é você ficar necessariamente ali procurando essas pontes, né? Você pode talvez perceber pela conversa, mas quando a gente usa a metodologia do coaching nutricional infantil, existem perguntas para isso, existem formas de se fazer perguntas, né? Porque o que acontece? Coaching nutricional infantil é composto de 3 pontos: competência, então o que você como profissional vem a desenvolver. Segundo ponto, as técnicas, que são formas de se perguntar, então são conhecidas aí como as perguntas poderosas, né? E o terceiro ponto, o uso das ferramentas para conduzir essas conversas, para poder trazer mais animação, mais diversão, deixar aquilo ali mais palpável. E uma das perguntas que a gente faz para descobrir qual a motivação da criança é o que a faz feliz. Então, se a gente consegue entender o que é que gera felicidade, porque o humano, ele está constantemente, independentemente da idade, constantemente buscando pelo prazer, né? Então, por aquilo que o faz feliz. As crianças querem brincar muito, porque aquilo faz parte da idade, mas também porque aquilo a faz feliz, né? As crianças gostam de estar com outras pessoas porque isso faz feliz. A criança que gosta muito do futebol gosta porque aquilo faz ela feliz. A outra já gosta muito de balé porque aquilo faz ela feliz. Estar ali faz ela feliz. Então, fazer essa pergunta eu acho que é uma das mais fáceis da gente conseguir entender do que é que essa criança gosta. Porque a partir do momento que eu entendo do que ela gosta, né, o que é que faz ela feliz, eu consigo fazer pontes disso com o objetivo ali que está sendo trabalhado no atendimento. E eu posso mostrar para ela como essas coisas que a deixam muito feliz hoje, né, como elas podem ser ainda melhores, ainda mais potentes com as mudanças da alimentação que a gente está propondo. Então, por exemplo, crianças da educação infantil, elas amam, né? Correr lá no parque, sobe no... como chama? No escorregador, desce super rápido, né? Eu lembro de ver algumas crianças até postando quem conseguia descer mais rápido, quem consegue chutar mais forte. Tudo isso, se você pega e fala como é que essa alimentação pode deixar ela conseguir correr mais, como é que essa alimentação deixa ela conseguir fazer o chute mais forte pro gol, né? Como essa alimentação tem a ver com essas coisas que ela gosta de fazer, e cada criança gosta de uma coisa, a gente tá levantando ali a motivação, a gente tá levantando o que é motivação para aquela criança. E isso serve para os pais também, né? Existem algumas motivações, existe até um estudo científico que fala sobre isso, sobre o que motiva os pais e o que motiva as crianças. Eles estavam fazendo, inclusive, uma pesquisa, né, sobre... Na verdade, assim, eles pegaram um grupo, para, né, contextualizar direito aqui, porque eu li, vocês não, eu saio falando, vocês às vezes não entendem. Mas eles pegaram um grupo, né, aqueles pesquisadores de acompanhamento de obesidade infantil, e aí eles foram entender o que é que motivava os pais na adesão àquilo que era proposto no tratamento dos seus filhos e o que motivava os filhos. E era muito diferente, né, o tipo de motivação de cada um deles. Mas algumas coisas eram bem semelhantes entre os grupos. Algo que motivava muitas crianças, olha que incrível isso, era deixar os pais felizes, né? E vem muito daquele negócio da necessidade que a gente tem enquanto pessoas, de aprovação, de estar no grupo, né? E aí, o que a gente quer? A gente quer sempre levar para os nossos pais essa felicidade. E isso era uma motivação para aquelas crianças, porque deixa os meus pais mais felizes. Mas dá pra gente se apegar só a isso? Não, não dá. Não dá pra eu ir ficar, a partir do momento que eu sei dessa informação, né, eu ficar trabalhando, não, você tem que comer pro seu pai ficar feliz. Porque tem que ser uma coisa intrínseca também. Pode ser que isso seja um reforço? Poderia ser. Né, a gente falar assim, poxa, ó, quando a gente tenta, não é nem o comer, né, quando a gente tenta desenvolver as atividades, que a gente vai, que a gente se esforça, e a gente, né, se propõe a novidade, se propõe a ir fazer um passeio no parque para fazer uma atividade física, quando a gente se propõe a ajudar os pais na cozinha, com os alimentos, tudo isso deixa os pais mais felizes. Então, faz parte. Mas a gente tem que procurar aquilo que também motiva internamente. Por isso que eu falo dessa pergunta do que faz feliz e o que mais, e o que mais, e o que mais, pra gente não acabar com uma motivação que é uma das primeiras que vai vir pras crianças, que é a felicidade dos familiares, né? Tanto que, e é engraçado porque a gente esquece de algumas coisas, mas se vocês pegarem, tem um pessoal aí que guarda, né? Como chama?
não é cartinha, mas sabe, tarefa que a gente fazia na escola? E se a gente vai ver, as respostas tem muito a ver sempre falando da família, sempre falando do pai, sempre falando da mãe, né? Então isso é muito forte realmente para a criança, essa vontade ali de agradar. Porém, a gente tem que buscar outros pontos, porque não dá pra ficar falando, ai, come porque a mamãe vai ficar feliz, come porque o papai vai ficar feliz, né? A criança tem que entender como essa alimentação pode ajudar ela a ser mais feliz em todos os outros aspectos da vida. Não só a criança, o adolescente também, né? Então, essas correlações, que não são percepções, diferentemente de como ela colocou aqui na pergunta com aspas, que a gente vai fazer. Em vez de perceber, a gente vai perguntar e correlacionar. Significa que tudo que me faz feliz é possível de ser correlacionado com a alimentação? Não, não acho que tudo. Daí que vem você ter as técnicas de pergunta para conseguir trazer mais perguntas, para conseguir, né, investigar quando isso não sair ali de saída. Beleza? Tá, vamos para a próxima. Como definir a meta do atendimento de uma criança seletiva que não está aberta a nenhuma intervenção? Eu tô rindo porque eu ri, tá? Porque, gente, às vezes eu acredito de verdade que vocês confundem o que é meta. Então, como definir a meta do atendimento de uma criança seletiva que não está aberta a nenhuma intervenção? O que veio na minha cabeça? Eu posso estar errada, tá? Vou continuar lendo, inclusive, a pergunta para ver se eu não estou errada. Mas o que vem na minha cabeça de saída? Que a gente está pensando na meta como ação. Meta é uma coisa, ação é outra, né? A meta é onde eu chego no final do acompanhamento. A meta não é aquele negócio de meta fácil, meta média e meta difícil, que na verdade são ações para se colocar em prática. A meta é onde eu quero chegar. E para chegar nesse lugar, eu preciso construir um caminho com ações. E essas ações, às vezes, vão começar, né? Aqui no caso de uma criança seletiva, ela vai começar com intervenções que a criança aceite, que seja possível de ser feita com a criança. E eu vou explicar mais profundamente ainda, mas deixa eu continuar lendo aqui a pergunta da colega. Os pais querem que eles se alimentem melhor, mas ele é super resistente. Então, vamos lá, que essa não vai dar para ser breve nessa resposta. Vamos nos aprofundar aqui. Mas antes, pega, por favor, você que tá aí comigo agora, pega o aviãozinho, aperta esse aviãozinho, que é pra você enviar essa live para suas colegas. Manda para 5 Nutris. E quem mandar aí para 5 Nutris, coloca 5 girassóis nos comentários. Porque aí você me ajuda a chegar em mais pessoas, né? Vamos lá? Então, primeira coisa, que eu disse, meta e ação são coisas diferentes. A meta, esse negócio que o pessoal faz de meta média, meta fácil, meta difícil, na verdade, ao meu ver, não é meta. Isso são ações que a gente propõe, né, para ser feitas. E essas ações, no geral, quem propõe, inclusive, é a nutricionista, né? Então, também não partiu de quem vai desenvolver. Uma meta a ser percorrida, ela é sempre mais fácil de ser percorrida quando a gente se propõe. Então, se eu chegar agora e falar assim, Bia, olha só, eu quero que você, né, estude 2 aulas por dia, viu? Da formação em coaching nutricional infantil, você vai estudar 2 aulas por dia. E eu quero que você passe a fazer 40 atendimentos por dia. Por dia não, né, a louca? 40 atendimentos por mês. Tô vendo aqui que você faz cerca de 10, mais ou menos, e eu quero que você passe para 40. Então, por isso, você vai estudar 2 aulas, vai aplicar aquelas 2 aulas e assim vai sendo. Você, às vezes, pode até fazer. Mas se você se propôs aquilo, é muito mais fácil de você cumprir. Porque você deu o primeiro passo, você escolheu. Isso é para qualquer coisa na nossa vida. Quando a gente decide, fica muito mais fácil da gente fazer. Por isso, quando a gente vai construir meta com a criança, eu uso a meta SMART, que é a meta que eu mostrei no aulão de ontem, né? Lá no aulão das 18 horas, o aulão secreto, eu mostrei a meta SMART, que é uma ferramenta de coaching nutricional infantil, e a meta SMART, ela leva em consideração 5 aspectos para serem construídos, né? Ela tem que ser específica, então exatamente o que eu quero, tem que ser mensurável, quanto daquilo que eu quero, né? Então, o que é que eu quero que essa criança coma, quanto eu quero que essa criança coma. Depois disso, ela tem que ser alcançável, então ela não pode ser uma meta
que não é possível de ser alcançada naquele momento. Vamos supor assim, ó, esses pais chegaram, você tá me falando que essa criança é super resistente, eu não sei exatamente o que você toma por super resistente, mas vou supor aqui que essa criança coma 10 alimentos no total, né? Esse é o máximo e, no geral, eles são mais ou menos do mesmo grupo alimentar, inclusive. Aí, os pais chegam e eles falam assim, porque essa construção da meta é feita entre os pais e a criança. Aí os pais querem, né, que a meta seja a criança consumir todos os grupos de alimentos em uma grande quantidade em um mês. É alcançável? Pouco provável. E aí essa é a hora que eu, nutricionista, preciso mostrar o panorama para eles. Olha só, a situação hoje é essa e vocês estão colocando uma meta que, para ser percorrida, não vai ser leve nem para vocês, muito menos para a criança. E aí, em vez da gente conseguir chegar lá, a gente vai acabar tendo alguns outros problemas, né? A criança pode ficar mais seletiva, pode ser muito mais difícil a gente conseguir trazer novos alimentos para alimentação. Então, né, a minha percepção aqui como nutricionista, olhando tecnicamente toda essa situação, é que a gente precisa ser um pouquinho mais pé no chão. Pode ser que daqui um ano, às vezes, trabalhando, a gente chegue nisso, mas agora a gente, né, vai ter outros pontos para trabalhar. E aí você vai fazendo, você vai conduzindo a conversa nessa negociação pela percepção do todo, que aí só você pode fazer, né? Quando você tá ali com aquela família. E então, tem que ser alcançável, ela tem que ser possível de ser realizada, então não dá pra, né, a gente colocar um negócio que é impossível deles fazerem. E outra, elas têm que ser também, ter um tempo limite para acontecer. Ela vai ter que ter uma data, para eu conseguir entender que eu tenho um passo a passo até aquela data para chegar lá, né? Então, a meta que eu trabalho dentro de coaching nutricional infantil é essa, é meta SMART. Aí a gente constrói, eu mostrei pra vocês, né? Deixa eu ver até se eu tenho uma meta SMART aberta aqui no meu computador. Eu mostrei pra vocês. Vocês querem ver a meta SMART? Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu mostrei pra vocês ontem no aulão, a gente falou mais um tempinho dela. Opa, meu computador não tá... Ah, abriu. Aí, eu mostrei ela. Então, não é isso de meta fácil, meta média e meta difícil, né? Ó. Ai, peraí. Deixa eu virar aqui. Espero que eu não derrube o celular. Mas tá vendo? Ela vem até a explicação, ó. O S de específico, M mensurável, A alcançável, R de ser relevante, né? Poder ser realizado. E na verdade o relevante aqui tem a ver também com esse encontro da motivação, inclusive. E ter o tempo limite de acontecer, a gente vai preenchendo cada um deles. Depois a gente recorta, na verdade dá isso daqui pra criança recortar, ela cola no alvo principal dela, que vai se tornar a meta de final de tratamento. Por que eu falo meta de final de tratamento? Na hora que ele for receber alta, ele tem que ter conquistado a frase que a gente pôs aqui. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Então, por exemplo, tô vendo aqui que a Jaque tá, né, perguntando de uma preenchida. Deixa eu ver se eu consigo abrir se nesse prontuário, nesse computador tem algum prontuário. Deixa eu pôr aqui pra não cair, uma coisa de cada vez. Então, eu vou falar olhando pra cá, mas vocês vão pescando aí, né? Qual que é o ponto? A gente tem... dentro da formação em coaching tem... Peraí, deixa eu abrir aqui do coaching. Porque lá, na formação em coaching nutricional infantil, a gente tem exemplos de atendimento, né? E aí eu coloco para elas, deixa só eu abrir, porque meu computador hoje, ele tá querendo ir de férias, minha gente, tá querendo ir de férias. Mas enquanto eu abro, qual que é o ponto? A gente precisa sempre entender que meta fácil, meta média, meta difícil, quando a gente define, não é a meta que eles colocaram. Então, na verdade, são ações. E aí, quando eu tenho a meta definida, eu tenho condições de fazer o quê? Eu tenho condições de construir com eles ações para chegar na meta. E aí você falou da questão da seletividade, né? Por exemplo, a criança é muito super resistente, ele não aceita ainda experimentar nenhum novo alimento, beleza? Então, a sua intervenção
Não é ele comer um alimento, a sua intervenção é fazer um passo a passo, um caminho para ele chegar na meta de comer novos alimentos. Nossa, olha que barulho da moto, vocês ouviram? Nossa, gente, super furado o escapamento, mas vamos lá, de novo. O ponto é fazer um caminho com eles, né, um passo a passo para chegar lá. E às vezes o primeiro passo, a primeira ação que vai ser definida lá no começo não tem nada a ver com ele comer um alimento. Às vezes vai ter a ver com um ajuste de rotina, se essa rotina não está favorecendo que ele coma, né? Às vezes vai ter a ver com essa criança ter que, ela tá com um problema com texturas, tá cuidando disso com a TO. Então ele vai ter que trabalhar outras texturas fora do horário da alimentação, né? Então tudo depende de qual é o caso. E para isso você tem que ter feito ali toda uma investigação para entender quais são os primeiros pontos para se partir, né? É uma criança que ela não tá comendo porque ela vinha bem, aí tomou antibiótico, ficou sem apetite, reduziu o que comia, aí entrou naquele ciclo de tipo, os pais oferecem o que a criança quer porque tá doentinha, aí a criança passa a querer só alguns determinados alimentos e de repente os pais ficam desesperados porque lá se foram 2, 3 meses sem a criança comer nada do que estava acostumada. Então, qual é esse cenário? O que é que tem que ser trabalhado? E as ações vão depender desse cenário. Por isso que os 6 pontos são importantes. Lembra que eu falei na aula 1? A gente precisa saber o objetivo, definir metas. Depois disso, eu tenho que levantar a motivação, mas ao mesmo tempo saber quais são as dificuldades. Então, qual é a dificuldade para essa criança super resistente comer? Por que é que ela não come? É uma questão mais comportamental ou não? Essa criança tem um problema fisiológico que vai precisar ser trabalhado com um gastropediatra. Essa criança tem alguma questão, né, mastigatória que vai precisar ir para fono. Porque aí eu levanto dificuldade antes de propor solução. É levantamento de dificuldades para ir buscar soluções, porque eu busco solução para aquela dificuldade, não o contrário, tá? Comecei a abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo finalizar para mostrar para vocês. Aqui, ó. Vou virar aqui de novo, peraí. Então, ó, essa aqui é uma meta SMART que eu fiz em atendimento com a criança. Aí lá, o objetivo, a Sofia e a Andressa, né, que, enfim, mãe e filha, elas irão comer 3 frutas, aí meia de manhã, outras 15h30, outra no jantar. Irão comer cenoura e brócolis, a gente deu um nome para o que eu queria que até o final elas estivessem comendo, porque isso daqui partiu mais de abertura da criança. Significa que se ela estiver comendo também beterraba, estiver comendo também berinjela, né, isso é ruim? Não, mas a nossa meta final era pelo menos isso daqui estar envolvido. Uma colher de sopa no almoço e uma no jantar. E aí chuchu e beterraba misturado. Porque era uma criança, vocês estão percebendo, né? Olha, um caso bem perto de você, Bia, que não comia nada de legumes. Aliás, é ela que aparece no vídeo. Irão tomar água, contar a quantidade com a ajuda do post-it, irão comer doce só de quinta, sexta, sábado e domingo, e irá conversar com a avó. Isso quer dizer, a meta que a gente tinha inicial era chegar nisso daqui. Significa que depois disso, às vezes, a gente não tem outras coisas para trabalhar? Pode ser que tenha, mas ia chegar nisso aqui. E tá vendo que tá até com a letrinha dela aqui, ó, a gente foi escrevendo, né? E aí ela montou o alvo, a gente pegou tudo que a gente tinha conversado e colocou aqui na meta SMART. Aí aqui, enfim, tem o atendimento, né, com elas, que ficou gravado para as meninas poderem ver como foi a condução da construção da meta. Mas meta SMART... que é a forma como eu vejo que é necessário trabalhar meta, é construído em conjunto e as ações vêm depois. Então, definir a meta onde você quer chegar. E isso tem que ser possível de ser alcançado. As ações, aí você vai começar pequenininho, um passo, outro passo. Imagina assim, ó, se você for viajar, você vai viajar pra Disney, tá? O que você vai precisar fazer para viajar pra Disney? Às vezes viajar pra Disney é mais difícil do que você viajar para uma cidade do lado da sua. Então, se você vai à Disney, você vai precisar tirar passaporte, né? Aí depois você vai precisar de eu acho que precisa de um visto, porque eu nunca fui na Disney, mas o pessoal aqui atrás de mim falou, precisa.
Você vai precisar tirar um visto para os Estados Unidos para poder, né, viajar para lá. Você vai ter que comprar sua passagem de avião. Você vai ter que reservar hotel. Você vai ter que comprar os ingressos para o parque da Disney. Aí você vai ter que montar sua mala, fazer o planejamento de em que brinquedo você vai. Sei lá, você vai ter que fazer todo um planejamento. Não é simplesmente a meta é ir para Disney e você chega e no outro dia tá indo. Você tem um planejamento para chegar lá. Então, a meta é ir para a Disney. E quais são os planos, as ações que você vai ter que ter cada vez para conseguir chegar lá? Dentro do tratamento nutricional, a mesma coisa. A meta é onde você vai conseguir chegar. É a meta SMART, tem que estar bem definidinha. E aí, as ações, elas vão te levando mais perto disso. Deu para entender? Sim? Ficou claro? Fica mais claro assim quando a gente mostra? A Manola mandando os olhinhos. A Manola usa, né, gente? Ela veio contar pra gente. Aliás, a live com a Manola foi maravilhosa, maravilhosa. Depois confiram. Vamos lá para outra pergunta? Respondido? Respondido? Sim, Bia. Você tá por aí ainda? Foi respondida a sua dúvida? Gostei dessa daqui. E quando a criança responde que comer é o que deixa mais feliz? O que fazer? Em crianças em tratamento com obesidade. Beleza, comer pode deixar ela muito feliz, né? Mas lembra que, primeiro, a gente tem sempre as perguntas do o que mais, o que mais, o que mais, né? Para correlacionar, às vezes, ali as outras, a alimentação, né? A outras coisas. E qual é o ponto também? E aí eu não sei o caso, então eu vou imaginar duas situações. A gente pode estar falando de uma criança que come em muita quantidade e a gente pode estar falando de uma criança que come não tanto assim em quantidade, mas em baixa qualidade, né, de alimentos. Essas duas situações podem levar a um caso de obesidade. E aqui, né, gente, não vou entrar na parte técnica do negócio, porque a gente bem sabe que obesidade tem vários e vários fatores que podem estar envolvidos, mas sendo bem simplista, entendendo que vocês sabem quais são os fatores que podem levar à obesidade, vamos pensar nesses dois. Só para entender a dinâmica do uso do coaching nutricional infantil nessa pergunta de tipo, como é que eu vou encontrar motivação? Primeiro, você teria que levantar outras motivações, né? Então, o que mais, o que mais, o que mais? Esse seria um primeiro ponto para você ter mais coisas a correlacionar. E outro, se a alimentação a deixa feliz e é uma motivação e é uma criança que come em qualidade, o que você pode falar? Mas você vai poder continuar comendo, mas ó, a gente vai aproveitar muito mais esses momentos. Comer não é maravilhoso? Nossa, eu amo comer também. Não, adoro comer quando o meu prato tá lá com arroz, com feijão, com a carne. Aí você vai falando das coisas que ela come. Tô considerando uma criança que come qualidade. Tá com a carninha, tem legume, tem verdura. Mas às vezes, você já reparou que a gente come tão depressa, mas tão depressa, e a gente sequer sente o gosto direito da comida? E aí come. E, nossa, nem aproveitou os sabores maravilhosos que eles têm, não é? Aí o que você faz? Você traz as ferramentas para o trabalho. Nesse caso, você pode trabalhar Mindful Eating com a criança. Eu lembro de uma criança que me falou que o que deixava ela feliz era comer chocolate. Aí eu falei, beleza, né? Eu também fico feliz quando eu como chocolate. Mas vamos aproveitar então os horários de comer esse chocolate? A gente não vai tirar seu chocolate, mas a gente vai aproveitar os horários, porque não dá pra gente, né, comer chocolate todos os dias, todas as horas. Imagina viver só de chocolate? Não daria, né? Aí a criança ainda brincou, pra mim daria sim. Eu falei assim, pelo sabor às vezes a gente quer, mas o nosso corpo não dá conta. Imagina, tem muitos alimentos que a natureza tem pra gente, porque todos eles são importantes pra gente. Então, ok, a gente continua com o chocolate, mas vamos sentir aqui o gosto. Aí fiz a técnica de Mindful Eating. Eu ensino, né, falo sobre Mindfulness e Mindful Eating dentro da formação em Coaching Nutricional Infantil, porque eu acho que são ferramentas importantes ali para o nosso atendimento. E aí fiz com ela e eu lembro que no final ela falou assim, nossa, tia Carol, esse chocolate nem é tão gostoso assim, sabe? Eu vou ter que treinar isso tudo que a gente fez outras horas com outros chocolates para ver se eu encontro um que é tão bom assim. E hoje ela come o chocolate dela lá, mas ela come desfrutando. Então, você consegue fazer esse link, né? E uma outra coisa que a gente falou como se fosse uma boa qualidade. E se for em questão de quantidade, se isso precisar ser controlado, do mesmo jeito, você consegue fazer essa correlação de você vai continuar comendo, né? Mas a gente vai colocar as quantidades que são boas também para esses outros pontos, que foi o que mais, o que mais, o que mais que você perguntou, ali que deixa feliz, com esses outros pontos. E aí você vai fazendo esses ajustes, certo? Ficou claro? Ficou claro? Sim?
Bora lá. E é sempre importante, deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? Ai, que tremição. Coloquei outro tripé hoje, eu tô meio, né, tremendo hoje. É sempre também deixar claro, gente, eu falo disso, que existe aquilo que é negociável e existe o que é inegociável, né? É tipo assim, é igual a criança, ela precisa tomar vacina. A gente sabe o tanto que a vacina previne de várias e várias doenças, né? Então ela tem as vacinas lá nas idades que ela precisa tomar. E aí, é negociável a criança tomar a vacina? Ah, não, eu não quero, dói, né? Não é negociável. Não é negociável. Então, existem algumas condições dentro do atendimento com a nutrição que a gente vai precisar ser mais enfática mesmo. Porque imagina, às vezes é uma criança, né, que tá com obesidade, que tá com todos os exames desregulados, tá precisando fazer um controle ali um pouco maior. Então, tem coisas que eu não consigo negociar no sentido de dizer, ah, só porque então é isso que você quer fazer, você vai fazer e tá tudo bem. Eu posso conduzir a minha conversa para mostrar para ela que tem coisas que não tem como a gente fugir. Então, eu não posso negociar a vacina, por exemplo. Mas eu posso explicar para ela como vai funcionar, eu posso explicar para ela por que é importante, eu posso explicar para ela, né, que aquilo é um momento, que aquilo vai fazer bem depois e que a gente vai junto, que todo mundo vai lá, tá com ela, né, mãe, vou dar a mão, você pode esconder o rostinho em mim, sei lá, a abordagem que cada um vai usar. Mas a gente pode preparar para isso. A mesma coisa dentro do atendimento. Por isso que a gente não deixa de ser nutri. A gente faz a parte da educação alimentar e nutricional. A gente explica as condições. A gente mostra isso para eles. E aí tem coisas que a gente vai dizer, ó, isso daqui não dá pra gente abrir mão, a gente vai precisar de cuidar dessa parte aqui da alimentação. Mas tem um tanto de outras coisas que a gente pode conversar, que a gente pode, né, aqui, entre aspas, eu tô usando a palavra negociar só pra vocês entenderem, mas aí vocês dariam uns exemplos. Eu não gosto de falar em negociação com a criança, eu gosto de dar exemplos, né? Então, é como eu sempre falo pras mães, tem que comer fruta no horário do lanche? Então, beleza, tem que comer fruta. Você não vai negociar se ela vai comer fruta ou pão, você vai negociar se ela vai comer maçã ou banana. Tá? Essa é a diferença, assim, principal, para vocês entenderem. Ai, ó, esse aqui eu respondi, mas alguém mais, eu queria saber, alguém mais não conseguiu baixar o questionário da aula? Debaixo da aula 1 do workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, tem um questionário pré-consulta, né? Na verdade, tem um e-book ensinando sobre o questionário pré-consulta, falando mais dele, como fazer, e lá no final tem todas as perguntas que eu uso, para vocês poderem só copiar e utilizar. Lembrando, é claro, né, gente, que pouco a pouco vocês vão personalizando, mas já é um bom início aí para vocês. E eu queria saber se alguém mais não conseguiu baixar. Porque, assim, basicamente, é entrar lá e baixar. Não sei por que a pessoa não conseguiu. Eu até fui testar, mas vocês entram aqui, clica no botão, ó, rapidão aqui. Vocês vão entrar aqui, tá? Essa é a aula 1, você vem, assiste a aula, beleza? Clica em baixar material. E ele tá aqui, você vai baixar. Provavelmente para vocês já vai aparecer assim, ó. Aí você vem e baixa aqui. E vai aparecer no seu computador ou no seu celular, tá bom? A gente não vai encaminhar para os e-mails de vocês, porque aí o questionário é para quem estiver lá na aula mesmo e quem baixar, tá bom? A Rê falou que amou o questionário. Ai, que bom que gostou. Espero que ajude bastante por aí. Até porque na sexta-feira vocês vão receber uma ferramenta, né? Na aula 3. E vocês vão precisar desse fôlego para conseguir colocar mais a ferramenta durante um atendimento. Então, o questionário pré-consulta, além de te ajudar a se preparar, de saber mais informações, vai te ajudar com tudo isso. E aí, só fazendo um complemento dessa daqui, o aplicativo que eu uso é o Google Forms, mas está escrito lá no questionário também. Então, leiam o e-book, beleza? Próxima. Ai, Jesus. A Evelyn falando, ontem a aula secreta saiu do ar do nada pra mim, na metade, eu não consegui mais ver. Sabe o que deve ter acontecido? Você devia estar vendo a gravação. A aula começou às 18 horas, né? Em ponto, 18 horas estávamos lá. Então esse aulão secreto, eu falei que ele não ia ficar gravado. Ela começou às 18 horas, né? Na verdade, não é que ele não ia ficar gravado, ele não ia ficar salvo, não ia ficar disponível depois. Ela começou às 18 horas, a gente foi até... Quem tava aí na aula ontem? Vocês lembram até que horas mais ou menos a gente foi? Umas 19h40, mais ou menos, né?
Aí eu saí e a gravação ela fica ali, mas eu tirei ela do ar. Então se eu tirei ela do ar tipo 19h50 e você tava atrasada no vídeo, ela saiu do ar pra você, foi por isso. Então estejam comigo amanhã às 18 horas, tá, gente? Os aulões eu tô dando ao vivo, tô tirando dúvidas, tem parte de interação, a Bia tá falando, foi isso mesmo, umas 19h40, foi isso. Você devia estar um pouquinho atrasada ali na aula, né? Porque na hora que se você entrou depois e deu play, ele vai seguindo. O que eu posso fazer amanhã é dar uns, em vez de já sair e já tirar, eu posso dar tipo uns 20 minutinhos de lambuja pra quem se perdeu ali. Mas ela sai do ar logo na sequência, beleza? Deve ter sido isso, Flor. Mas deu pra aproveitar? O que você viu lá, deu pra aproveitar? Não vou perder por nada. Foi maravilhoso o aulão. Ai, gente, foi mesmo. E eu adorei esse esquema de poder dividir slides com vocês, né? Fica muito legal. Eu vou mandar depois um resumão, assim, tipo um iconográfico, né, para vocês poderem ver um resumão. Aí, ó, vocês ficam me mandando, tem um monte de gente, ó, quero assistir o aulão secreto, não consegui ontem, né? Aí tem a outra aqui também, libera o aulão de novo, por favor, façam um favor, mande dúvidas sobre a aula, em vez de ficarem me pedindo aqui, libera o aulão, porque combinado não sai caro. E eu falei que esse era para quem estivesse ao vivo, certo? O aulão de ontem. Perguntaram aqui se o aulão de ontem já está disponível para quem é aluno no meu curso. Ainda não, tá? A gente vai receber na segunda-feira a nova turma da formação em coaching nutricional infantil. Então a gente está fazendo, né, todo o workshop, vai acabar o workshop no domingo e segunda-feira eu abro as inscrições. Aí a gente vai subir esses vídeos dos 4 dias para as alunas lá no workshop. Aliás, desculpa, vai subir os vídeos, né, que passaram pelo workshop lá para as alunas. Vamos nós. Tem ferramentas para trabalhar com adolescentes? Uhum. Sim, temos ferramentas para trabalhar com adolescentes. Inclusive a Meta Smart dá pra gente fazer com adolescente. E amanhã, ao meio-dia, vai vir uma das minhas alunas da formação em coaching nutricional infantil. Eu já falei bastante dela, vocês, por favor, estejam presentes, que foi difícil conseguir trazer ali para conversar com a gente, né? Ali tem 33 anos de carreira, talvez um pouquinho mais já, amanhã a gente confirma. Mas eu sei que ela tem mais tempo de carreira do que eu tenho de vida. E ela vai contar sobre essa experiência de ter inovado um atendimento, né? Eu falo muito que eu quero ser igual ela, que eu não quero parar nunca de estudar, de levar diferenciação, inovação. E ali trabalha com adolescentes, não só adolescentes, mas ela tem um bom público de adolescentes ali. Principalmente atende adolescentes com transtornos alimentares e tudo mais. E ela usa várias e várias das nossas ferramentas, assim como ela usa também as técnicas de pergunta, principalmente para conduzir as conversas, certo? Beleza. Vamos lá, próxima dúvida. Essa é legal. Só dá para trabalhar com coaching em programa nutricional? Não, dá para trabalhar em outras situações também, como consulta individual. Então, quando a gente fala de utilizar a metodologia do coaching nutricional infantil, né, muitas das minhas alunas falam para vocês do programa nutricional, programa de acompanhamento. Por quê? Primeiro, elas têm vários e vários materiais para aplicar, né? E segundo, elas conseguem fazer esse levantamento das dificuldades iniciais e entender que uma consulta única, um único recorte, vai ser mais desafiador de você conseguir resolver tudo. Então a gente vai dividindo isso em passo a passo, né, para chegar nessa meta. E essa divisão vai se transformando, portanto, num programa nutricional, onde você estrutura onde você quer chegar e quais são os passos para chegar até lá. Ok. Significa que se você fizer um atendimento individual, um recorte único, a Mari que veio hoje de manhã inclusive falou, tem família que às vezes é um atendimento que eu faço e você pode usar a ferramenta do coaching nutricional ali, você pode usar a técnica também, né? Não tem problema nenhum. Primeiro que a competência você vai levar pra vida, não é uma questão só de, é no meu atendimento. Não, você muda na vida. Vocês viram várias das minhas alunas falando, né? Minha comunicação mudou, minha forma de interagir mudou, eu mudei como pessoa, porque é verdade, a gente aprende novas formas de ver o todo. Isso é uma coisa. Aí tem o segundo ponto, né? Se você vai fazer um atendimento, você sempre vai levar essa competência para dentro do atendimento. Ao mesmo tempo, as perguntas, formas de perguntar, conduzir conversas, vai para o atendimento também. E aí você pode lançar a mão ali de uma ferramenta. Isso sem problema nenhum. Do mesmo jeito que você pode ter o acompanhamento.
tá? Serve para as duas coisas. É claro que se a gente conseguir fazer acompanhamentos, né, gente, conseguir, é uma família que tem vários pontos a se trabalhar, a gente vai ser muito mais efetivo no acompanhamento. Então, eu prefiro oferecer. Tem gente que às vezes não oferece porque não sabe como oferecer, não sabe quanto cobrar, tem receio, né, inclusive, de tipo oferecer um programa nutricional e falar assim, vai custar, por exemplo, R$1.700. Poxa, como é? Quem é que vai me pagar R$1.700? Eu mostro. Depois vocês voltem lá na aula 1, tem um print assim, ó, de uma das minhas alunas, que ela fala, Carol, eu nunca imaginei que desse para ganhar dinheiro desse jeito com a nutrição, né? Eu não imaginava que era possível oferecer o programa e uma pessoa ir pagar à vista. E ela fecha hoje programas nutricionais com pais pagando à vista o valor ali, 1.700 e pouco, eu acho que é o valor lá. Ela tem um programa de 1.300, um programa de 1.700, né? E fecha. Por quê? Porque você sabe como oferecer, você sabe como vender esse serviço. Porque você mostra que você tem ferramenta para usar. A Mari mostrou ali, né, os materiais. Então, eu acho que o ponto é a gente vencer esse medo de achar que não, que a gente só pode uma consulta única. E aí, você tem que oferecer isso e oferecer de forma assertiva. Tá certo? O pessoal falando, não vou perder o aulão por nada. Foi ótimo, foi ótimo. Obrigada por compartilhar conhecimentos. Eu não entendi direito sua pergunta. Você colocou aqui, né, Carol, tem aplicativos que você utiliza e recomenda para crianças? Tipo aplicativos sobre o quê? Sobre alimentação? Eu não entendi direito. Explica aqui pra mim, tá? Pra eu entender, eu te respondo na sequência. Porque assim, se for eu não entendi se é aplicativo de tipo contato, como se fosse um software de nutrição, o que que é, tá? Se você puder reexplicar. O pessoal aqui. Tentei... Aí, tentou entrar agora na página e o site não abre? Eu não entendi o que... A repergunta depois, né? Onde fazemos esses materiais? Tá. Peraí, que tem muitas perguntas aqui na fila. Calma. Vamos uma coisa por vez. Carol, tem aplicativos que você utiliza e recomenda? Me explica isso. Aí na sequência ela falou assim, onde fazemos esses materiais? Olha só, como foi a minha construção, tá bom? Eu sempre, na hora, esses materiais que eu estou mostrando pra vocês, foram materiais que eu construí. Eu desenvolvi, eu estudei pra fazê-los, né? Aí eu fui, apliquei com as crianças, resolvi aquelas partes que não davam muito certo, que não tinha entendimento, ou que não tinha interação. E na hora que eu cheguei no formato que eu queria, eu paguei pessoas para colocarem ele assim bonitinho para mim. Então eu tenho uma designer, uma ilustradora, aliás, uma querida aqui na nossa equipe, que ela vai dando cara para esses materiais. Inclusive, quem tem aluna da turma 5 aí, a turma 5 do coaching tá me ajudando, inclusive, a desenvolver uma nova ferramenta. Então, constantemente, eu tô desenvolvendo essas ferramentas, né? A gente começa sempre com um rascunhão da ideia, do que é que eu quero ali com aquela ferramenta. E aí, na hora que eu aplico algumas vezes um teste piloto, eu chamo por aqui, que é o mínimo produto viável, e vocês, né, não sei se vocês conhecem a terminologia, mas significa o mínimo que eu preciso para conseguir conduzir aquilo. A partir do momento que dá certo, a gente manda para ilustração e para o designer fazer. Então, tipo, tem uma pessoa na minha equipe que faz isso, né? É um investimento, assim, nosso aqui, certo? E é claro, né? Quem quiser facilidade na vida, quem quiser ter uma metodologia já testada por centenas de alunas, que estão aí, vocês estão vendo todos os resultados, vocês entrando na formação em coaching nutricional infantil, vocês vão ter acesso às ferramentas. A gente dá a ferramenta para vocês com espaço para vocês colocarem o logo. Do mesmo jeito que eu vou fazer na sexta-feira. Quem assistiu o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil lá na aula 3 vai ter uma ferramenta para você poder baixar, usar no seu atendimento. Eu vou explicar bonitinho como você utiliza. Você vai poder pôr seu logo na ferramenta e utilizar aí com as crianças, certo? A Renata tá falando joguinhos de nutrição, porque como chama? Essa geração é super tecnológica. Acho que você até mandou aqui, né? Deixa eu pôr na tela. Ai, cadê? Achei que você tinha mandado na parte de perguntas. Não, eu vi só nos comentários mesmo. Tá, não tem nenhum assim que eu use com muita frequência. O único que eu gosto, inclusive, é de uma aluna minha da formação em coaching nutricional infantil da turma 5, que é o da Maina, e chama... Como chama? Nossa senhora. Peraí, deixa eu lembrar. Eu tô com NutriGame na cabeça, mas não é isso não. NutriGame é o programa nutricional da Joana.
Daqui a pouco eu lembro e eu te falo. Mas é o único que eu gosto, assim, pra celular. Eu não tenho outros aplicativos que eu uso com frequência, não. Até porque o meu trabalho, ele tá numa questão muito mais de também conseguir desconectar um pouquinho as crianças disso. O que eu uso por celular para mandar para as crianças são vídeos. Aí isso sim, isso eu mando, porque já que eles, né, em algum momento eles vão ver um vídeo, vão assistir um desenho, que seja um desenho que fale sobre alimentação. Aí ok. Mas aí se eu brincar ou interagir, as minhas atividades, elas puxam muito mais para eles poderem fazer isso no mundo real, porque tem um lance também, gente, que eu entendo que, é claro, eles estão cada vez mais tecnológicos, né, mas a gente sabe que a exposição à tela é prejudicial quando ela passa do limite, e as crianças estão cada vez mais expostas, cada vez, né, mais nessa interação ali de, tipo, não precisar pensar, não precisar do... É igual, eu tava com uma priminha minha esses tempos atrás, e eu tava até discutindo isso com meu marido, de tipo, vai brincar num game do celular, aí é rapidão, você pega e constrói a casa, então você puxa o tijolo, bota cor, bota decoração, e em 10 minutos a casa tá pronta, e a vida não é assim, não é mesmo? Como que você brincava de fazer casinha quando você era criança? Você pegava, sei lá, materiais da casa, ia montando, pintava, aí pegava os brinquedinhos que você tinha, punha lá dentro, né? Tinha uma construção, tinha um tempo. Aí a mesma coisa com a alimentação, as coisas não acontecem assim. Então eu prefiro esse trabalho deles entenderem que tem o tempo, né, da construção do todo. E as brincadeiras a gente faz ali sempre conduzindo. Não sei se eu consegui ser clara no que eu quis dizer. Tá. A Laru falou que tentou entrar agora na página do site e não abre. Você entrou a entrar no site, eu entrei ele agora, viu? Eu mostrei pra vocês, inclusive, do questionário pré-consulta por onde eu baixei, ele tá funcionando normal. Depois dá um F5 aí, se você não conseguir, tiver algum problema, você chama a gente por direct. Esse aqui, ó. Vamos lá? A dúvida minha mesmo. Postar feedback do WhatsApp, sim ou nunca? Sim ou nunca, gente? E aí, sim? Nunca? De vez em quando? O que vocês acham? Bem, eu gosto de reforçar, sim, o que estão me trazendo de feedback, porque isso é a prova, né, do que eu tô fazendo. É a prova de que eu realmente trabalho com aquilo, que as pessoas realmente gostam, né? Então, eu diria sim, poste. A única coisa, tenha bom senso, né? Às vezes eu peco pelo óbvio, mas é melhor falar do que não falar. Tenha bom senso, né? Se você vai postar uma coisa que é muito íntima, cuidado, pergunta pra pessoa se você pode. Existe um jeitinho de fazer isso. Querem que eu conte qual é o jeitinho de fazer isso? Querem? Por quê? O que acontece? Às vezes, a gente acha que é só falar assim, posso postar? Você mandou isso daqui, posso postar? Né? Aí a mãe fala, não, eu prefiro que fique só aqui, só tava falando pra você. Mas você pode chegar pra ela, em vez de falar, posso postar, dar um print e postar? Você fala assim, olha, eu gostaria, né? Nossa, que legal esse resultado que você conquistou, tô muito feliz de poder estar te ajudando nisso. Inclusive, aí anota aí, ó, dica de ouro, hein? Inclusive, eu acredito que você inspiraria muitas mães que também sofriam isso aqui que você sofria. Aí você vai ter que pegar o caso ali, né, que tá rolando. Então, você inspiraria muitas mães de crianças que não comem. Você inspiraria muitas mães que são preocupadas com o peso dos seus filhos. Você inspiraria muitas mães que, né, a situação ali que ela conseguiu resolver. Você me permite colocar isso nos stories para poder inspirar essas mães que já estão ali, né, já acham que é impossível, que não tem mais o que fazer? Você me permite? Aí, gente, na hora que a gente pega e mexe com essa parte de mostrar para elas que elas podem tirar mães, né, ali daquela eu não sei nem direito a palavra, porque eu acho que só a mãe mesmo ali sentindo para saber, mas daquela sensação terrível que ela tá passando com as questões, com os problemas alimentares do filho dela, quando ela pode inspirar e ela lembra de como era para ela, de como você ajudou e como que você pode inspirar outra pessoa a ser ajudada, você aumenta em muitos porcentos a possibilidade dela deixar você colocar, né? Então, essa seria uma técnica para usar e sim, é legal da gente usar sim, isso reforça, isso, o que você faz, isso inspira outras pessoas, isso mostra que você está em atendimento.
ok? Oh, a Gica Tony, querida! Passando para agradecer o curso da Carol é maravilhoso e coaching é um divisor de águas. Eu falo, né, realmente, eu acho, eu não vou medir palavras aqui não, a formação em coaching nutricional infantil ela é maravilhosa. Eu tava até com uma aluna minha falando, nossa Carol, quantos depoimentos ali na aula 1, quantas pessoas falando dos resultados. E sim, porque eu trabalho para que as alunas tenham resultado, tenho a parte delas, tem a minha parte de trazer a metodologia, mas tem a parte delas de colocar em ação. Então, se está sendo um divisor de águas, Gi, é porque você está pondo em ação. E aí, eu fiz questão de compartilhar isso, não para reforçar que o curso é bom, né? E apesar de já estar reforçando, mas para mostrar para vocês que depende da ação, né? É 100% das nossas alunas têm os resultados que vocês estão vendo? Não é 100%. E eu sou super franca em dizer isso, não é 100%, mas a grande maioria tem. E quem não tem, não tá tendo por quê, Carol? Ou porque não assistiu o curso, não olhou o curso, apesar de eu estar lá falando, vamos, cada uma no seu tempo, avança no seu tempo. Não precisa, né, ser, tipo, todo mundo junto. Cada uma pode ir no seu tempo, mas a pessoa não abre, não vê, né? Às vezes a pessoa não coloca em prática o que eu digo. Ela vê, mas aí ela fica, acho que pra mim não. Então, gente, quando vocês verem algo, vocês aprenderem algo, tiverem ali, tirarem um tempo de vocês, coloquem em prática. Tipo agora, acabei de falar do WhatsApp, né? Ai, será que eu falo desse jeito pra mãe? Vai lá, testa, coloca em prática. Falei da motivação. Vai lá, testa, coloca em prática. Porque aí você vai vendo o resultado. E isso, gente, é tanto no conteúdo aqui gratuito quanto no curso. Se você tá vendo workshop, se você tá participando dos aulões gratuitos, né, os aulões secretos, pega o que você aprendeu lá e coloca em prática. Eu só facilito o caminho. Se vocês não vão e não fazem, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, tá? A Gi falando exatamente. A Gi tá arrasando, né, Gi? Se formou recentemente, tá atendendo as crianças, tá crescendo. Eu tô muito feliz de acompanhar a sua evolução. Ó, deem um print aí, ela provavelmente na próxima leva de lives que a gente tiver com alunas, ela vai vir contar os resultados dela. Vamos nós. Esse aqui serve para todas as idades? O questionário pré-consulta? Sim, serve para todas as idades, mas não um questionário igual. Cada questionário pré-consulta para sua idade, cada um no seu quadrado, né? Não sei porque que eu lembrei dessa música, mas é isso, é cada um no seu quadrado. Cada questionário pré-consulta para um subnicho específico. Um questionário pré-consulta para gestante, um outro para introdução alimentar, um outro para seletividade alimentar, né? Aí você vai fazendo essas divisões, porque existem perguntas que são um pouquinho mais específicas conforme as condições. E seria, imagina, eu abrir um questionário pré-consulta, lá tem 50 perguntas, porque você pôs de todo mundo no mesmo, e tem umas 20 que eu não preciso responder, aí eu já vou ficar olhando e falar, essa Nutri aqui, ó, não vai ser específica para o meu caso. Ou então, né, outra coisa que poderia acontecer é você acabar ficando sem respostas, porque você decidiu não pôr perguntas que eram importantes, mas às vezes são muito específicas de um nicho, então separa, tá bem? Próxima. Isso aqui a gente meio que falou no começo, né, gente? Quem escolhe a meta? Quem escolhe a meta é a criança com seus pais, conduzidas pelas perguntas que você vai fazer. Eu uso a ferramenta da Meta Smart, vou conduzindo as perguntas, vou entendendo a situação, ajudando eles a perceberem o que é possível e o que não é, né? E falando também, somando ali aquilo que eu acho que pode ser importante para aquela família, sempre numa postura muito de, eu percebi que isso daqui seria interessante, mas vocês me dizem, que a gente vai colocar isso na meta? Como que é? Então, é uma participação, uma cocriação ali de todo mundo. Você conduzindo, né? E eles respondendo e você entendendo e conseguindo tirar dessa conversa qual que vai ser a meta final. E então, eu acho que o grande ponto é a gente entender que meta é diferente de ação. Ação, às vezes, você pode até trazer um desafio, sabe? Ali para eles. Tem uma ferramenta que chama Desafios Nutritivos e aí, lá a gente coloca desafios para as crianças. Pode ter um desafio que a criança escolhe, um desafio que a mãe e o pai escolhem, mas um desafio que você Nutri escolhe. Dá para fazer assim.
Então, não é que a gente, às vezes, não vai conseguir fazer propostas ali dentro, mas existe o momento para isso, né? Existe um momento para você vir colocar uma ação a ser desenvolvida. Existe um momento, não é na hora da meta, a construção da meta, quem constrói é vocês todos juntos, mas principalmente ouvindo ali as necessidades que eles estão te trazendo. E se a gente está falando de uma criança de 6 anos para mais, ela vai participar muito mais da construção da meta, óbvio, né? Ela está na fase de aprendizagem, lembra que tem aquela... eu falo até na aula 1 que quando a gente fala de coaching nutricional infantil, a gente está falando de considerar a faixa etária da criança, né? Então, uma criança a partir de 6 anos, comunicação já está, né, mais bem desenvolvida, ela já consegue fazer categorizações, ela já tem um entendimento melhor de pensamento hipotético, que não é a mesma coisa para criança menor de 6 anos. Então, eu consigo, com esses, conduzir mais perguntas com eles. Agora, menores de 6 anos, 4, 3, né, e daí para menos... é principalmente pai e mãe que vai fazer essa definição. E a criança ela vai estar ali junto, ela vai participar, você, né, vai conduzir conforme a idade da criança sempre. Certo? Tá. Esse aqui, como aprender mais sobre coaching nutricional infantil, amei a aula. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Primeiro, assisti a aula 1, a aula 2 e a aula 3 do workshop Descomplicando Atendimento Infantil, porque lá eu tô mostrando a metodologia, de onde ela veio. Na aula que vai ao ar amanhã, eu vi que passou nos comentários, aliás, desculpa, eu vi e eu acabei não respondendo. A aula 2 que vai ao ar amanhã às 9 horas da manhã, a gente vai falar mais disso. A aula 3 que vai ao ar na sexta às 9 da manhã, também vamos falar mais disso. Nos aulões a gente também vai falar mais sobre o assunto, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que esses são os primeiros passos. Os primeiros passos. A gente tem uma formação de mais de 40 horas para falar de coaching nutricional infantil, né? Esse daqui são os primeiros passos para vocês começarem a aplicar a metodologia. E aí quem quiser se aprofundar, aprender mais, ter mais ferramenta, aprender mais a técnica, ter meu suporte, a gente vai ter a formação com inscrições abertas dia 25. Aí. Quantas ações definir por atendimento? Quantas vocês acham? Coloca para mim nos comentários. Quantas ações você acredita que dá para definir? Bem, ó, eu até mostrei isso, né, no aulão de ontem. Vocês lembram aquela ferramenta do resumo de encontro? Eu mostrei lá. Eu defino 3 ações, tá? 3 ações. São as 3 ações principais, onde eles vão ter que colocar o foco deles. Às vezes acontece dessas 3 ações serem iguais para os pais e para a criança. Às vezes acontece de ser diferente. Tudo depende do caso e do que eu preciso, né, que cada um faça. Carol, posso pôr 4? É super comum a criança me falar, mas não pode pôr mais uma, mas não pode pôr mais uma. Às vezes a gente até coloca, mas a gente fala que essas 3, a gente vai eleger quais são as 3 principais. Aquelas que eles, né, vão colocar toda a energia deles naquela. E muitas vezes, essa energia colocada em 3 ações principais, ela se dissipa para outras ações que vão acontecendo paralelamente. Agora, quando eu peço um foco, quando eu falo, ó, é isso daqui que vocês vão precisar olhar durante esses dias, a assertividade é muito maior do que eu colocar uma lista de tudo que precisa ser feito, uma lista de, né, 10, 15, 20 ações, que aí eles olham e fica muito mais difícil. É tipo pegar peso na academia, você não começa com 30 quilos, você começa lá, assim, igual no meu caso, com 1 quilinho. Né? Você começa com pouco, aí depois você sobe para 2, aí você vai para 3, vai para 5 e você vai indo até onde é possível. Mas quando a gente começa com mais do que 3, aí a gente não tá mais falando de foco, né? E quando a gente fala de trabalhar coaching nutricional infantil, do jeito que, né, eu criei, desenvolvi e tudo mais, a gente tá falando de ter foco na solução e trabalhar mais ação, né? Então, foco na solução, junto com o trabalho de ações a serem desenvolvidas para gerar um resultado. É por isso que as minhas alunas têm muita adesão, porque elas estão focadas nessa geração ali de ações durante um atendimento que vão levar ao resultado. E aí, se você joga um tantão de ação, né, você não consegue isso. Essa pergunta é boa, muito boa. Como ter certeza se é o nicho que eu vou me identificar? Eu ainda estou em cima do muro, né? Ó,
eu acho que certeza nessa vida, certeza, sim, como diz Dr. Mauro Fisberg, quando alguém falar que tem certeza de, né, que é aquilo mesmo, é certeza absoluta, duvide. Duvide, porque ninguém nessa vida tem certeza de nada. Aliás, coloca aqui, ó, quem já trabalha com crianças, coloca aí o porquê que você mais gosta de trabalhar com crianças, tá? Qual é o motivo pelo qual você mais gosta, pra gente ajudar essa colega, pra ela entender se ela se identifica com os motivos que mais, né, levam a gente a querer trabalhar com crianças. Bem, enquanto vocês vão colocando aí e vão escrevendo, qual que é o ponto? O trabalho com crianças é um trabalho bem diferente, né? É um trabalho da gente conseguir sempre poder, eu falo muito disso, né? Poder plantar a sementinha da alimentação saudável e ver florescer. É um trabalho que ele tem um tempo para acontecer, não é uma consulta única, um recorte único, como às vezes acontece com adultos, como às vezes a gente é ensinado. Ele tem um caminho para ele dar mais certo, ele tem muita entrega para as crianças. Ao mesmo tempo, muita comunicação com os pais, né? A gente consegue ver quando tudo aquilo é colocado em prática um resultado mais efetivo. Quando a gente está falando do trabalho com as famílias, a gente tem a possibilidade, sabe? O prazer de ver realmente ali os pais te agradecendo pelos resultados que estão sendo originados. Porque uma coisa, gente, é quando a gente faz pra gente, que a gente conquista alguma coisa pra gente que já é maravilhoso. Outra coisa é quando a gente conquista pro nosso bem mais precioso, que é um filho. Eu falo disso, né? No meu questionário pré-consulta ele até começa assim, vamos cuidar do teu bem mais precioso. Porque realmente é. E aí, pra gente ter certeza, né, assim, uma certa certeza, primeiro, elencar se você gosta desse tipo de trabalho, se você gosta de lidar com as crianças, não necessariamente em atendimento, né, mas se você gosta de lidar com as crianças, se você tá disponível para aprender a como conquistá-las, para desenvolver essa habilidade de acessar as crianças, se ao mesmo tempo você está disponível para também conversar com esses adultos, né, para conseguir orientá-los sobre os passos que vão ajudar. Acho que essa é a primeira coisa, assim, a questão de comunicação que vai tanto para a criança quanto para os pais. E aí você pode testar. Não tem mal nenhum você ir começar a atender crianças e de repente você falar, poxa, não é disso que eu gosto. Do mesmo jeito que poderia acontecer de você atender emagrecimento, de você atender esportistas, de você ir para o UAN, porque você acredita que gosta e no fim você não gostar. Mas se você colocou esse como um dos nichos que você mais se vê tendo resultado, podendo contribuir, você se identifica, você gosta dele, experimente, né? Experimente alguns atendimentos para você poder entender, mas experimenta sabendo que atendimento de criança é muito diferente de atendimento de adulto. Então se prepara para fazer um bom atendimento de crianças, veja o workshop Descomplicando Atendimento Infantil, né? Se prepara para fazer esse atendimento de crianças e compreender, poxa, é isso mesmo que eu gosto. É isso mesmo que eu quero. E lembrando que dentro da nutrição materno-infantil existem muitos subnichos, muitas formas diferentes de se trabalhar. Tem as crianças menorzinhas, as maiorzinhas, tem introdução alimentar, né? Tem um tanto de coisa aí que você pode trabalhar, tá certo? Agora eu elencaria qual o motivo que me leva. Porque, gente, trabalhar é pra sempre, né? Assim, 8 horas por dia, às vezes a gente trabalha, às vezes trabalha mais, às vezes trabalha menos, beleza? Mas a gente passa muito tempo do nosso dia no trabalho. Então, como é que você quer se ver diariamente? É assim que você se imagina? E aí, se sim, nossa, eu acho que eu posso gostar muito disso. Experimenta. Beleza? Ok, deixa eu passar aqui. A Daisa falando, amo crianças pela pureza, por estar ajudando na saúde dessas... Beleza. Amo crianças pela inocência e pureza, por estar ajudando na saúde dessas vidinhas valiosas. Porque os olhinhos brilhando das crianças encantadas no trabalho, né? E a gente vai vendo essa evolução linda, aquece o coração, é como cuidar do próprio filho. Eu sinto isso também, Lê, sinto isso também. A Deia falou, as crianças são muito excêntricas, sinceras, divertidas. O trabalho se torna dinâmico e divertido também. Também sinto isso, eu não me sinto trabalhando, né? Eu tô sempre me divertindo com as crianças. Nossa, teve uma aluna nossa que falou isso, né? Que antes ela sentia, tipo, era trabalho. E agora ela sente que é diversão.
Então, também vejo isso. Foi a Fernanda que falou. A Letícia, ao mesmo tempo que são inocentes, são muito inteligentes. E são verdadeiros também, né? São verdadeiros também. Aí a Daisa falando, por isso que eu amo o coaching e a tua proposta. Realmente, eu acho que essa perspectiva do olhar o atendimento de uma outra forma também é importante na hora de ser considerado se você vai decidir se vai trabalhar com crianças ou não. Eu tenho muitas alunas que vieram, inclusive tenho uma, eu gosto de contar o caso dela, porque ele é um pouco diferente do padrão, assim, né? Um pouco diferente do que a maior parte das nutris que são minhas alunas acabam fazendo. Mas ela falou assim, eu lembro que quando a gente conversou, ela falou assim, Carol, eu gosto de trabalhar com adultos, né? Mas eu sinto um quesinho de vontade de trabalhar com crianças. E aí, beleza, eu lembro dessa conversa, ela começou a fazer a formação. E aí, todas as vezes que a gente conversava, ela falava, mas eu não quero parar de trabalhar com adultos, eu gosto, né? E eu falei, beleza, então por que não falar de atendimento familiar? Onde você pode ter uma proposta para atender a família inteira, o pai, a mãe, a criança. E você conduz de uma maneira que você continua atendendo os adultos, continua atendendo a criança e você faz uma proposta de momentos que eles vão ser mais voltados, né, para essa parte que você trabalha com adultos, um outro momento mais voltado para essa parte que trabalha com criança, mas aí com um posicionamento construindo esse olhar para a família. E é isso que ela começou a fazer. Então também, gente, existem formas e a gente só vai entendendo conforme a gente se coloca em ação, conforme a gente vai lá desenvolvendo. Ela percebeu que ela não queria sair desse atendimento com adultos, né? Então dá para também você experienciar e entendendo o que é que tu mais gosta, para daí colocar isso no formato ali Nutrikel de ser. É Keila seu nome? Acho que é isso, né? Nutrikel. Kelbia, é isso, Nutrikelbia de ser, entendeu? Então, acho que se eu conseguir contribuir, né, e com você, era isso que eu falaria, experimenta. Última, tá? Última. Desde que idade dá para aplicar coaching nutricional infantil? Desde a introdução alimentar até com adolescentes. E eu tenho alunos que estão aplicando parte das ferramentas com gestantes e estão aplicando competência e técnica com gestante também, né? Não é a proposta, não é o que você mais vai ouvir falar no curso, mas você vai conseguir aproveitar isso também se você trabalha com gestantes, porque ali eu falo mais desse trabalho com as crianças, né? Então, a gente tem desde introdução alimentar até adolescentes, alunos atendendo, utilizando a metodologia do coaching nutricional infantil. Talvez vocês até escutem amanhã um pouquinho da Eli, né? Essa parte das adolescentes que a gente não falou tanto, porque a maior parte das minhas alunas estão com crianças menores, mas a gente tem a Eli, a gente tem a Fabiola trabalhando com adolescentes, vocês viram tanto de estudo de caso de nutris que estão trabalhando na introdução alimentar, a Mari hoje falou uma. A gente tem as que estão trabalhando em criança de idade pré-escolar, ali 2 a 6 anos, né? Tem as que trabalham com crianças maiores, então dá para aplicar com todo mundo. E é claro, a cada faixa etária vai existir as adaptações necessárias, né? Um bebezinho não vai responder uma ferramenta de coaching nutricional infantil, quem vai responder é o pai dele. E aí vão ter as ferramentas que vão ser mais apropriadas para aquilo, da mesma coisa com o adolescente. E com qualquer idade que seja. Certo, mulherada? Certo? Dúvidas respondidas? Amanhã, aula 2 do workshop Descomplicando Atendimento Infantil vai pro ar, tá certo? A gente libera a aula 2 às 9 da manhã e às 18 horas a gente vai se encontrar no aulão secreto, o link vai pelo grupo do WhatsApp. E aí é importante lembrar que às 12 horas teremos uma live aqui com a Eliana. A Eliana vai contar todo esse tempo de carreira dela, né? É incrível até porque a Eliana, ela foi supervisora de estágio de várias outras alunas minhas, que são ali da região de Floripa. E, nossa, eu de verdade, assim, ó, tô contando os minutos para essa live, para poder aprender com esse tempão de carreira que ela tem e, né, levar isso pro meu aprendizado. Então, venham na live amanhã das 12, certo? Beijinhos pra vocês, a gente se vê amanhã às 12 horas. Tchau, tchau.